Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Thaís Araújo, sou estudante de Pedagogia da instituição IPEC e hoje venho com meus colegas abordar o seguinte tema: o direito de ser índio e o direito de ser negro como um direito humano e a construção da identidade no espaço escolar. O diferente não me mete medo. Para enriquecer esse tema, convido hoje o professor Durvalino para contribuir com algumas questões a serem discutidas. Os indígenas são um povo que há muitos anos foram humilhados, escravizados e tratados como selvagem. E hoje em dia já se reconhece mundialmente que eles têm direito como todos os cidadãos de nosso país. Professor Durvalino, o que você pode nos dizer sobre o direito dos povos indígenas em relação à escolaridade e à formação profissional? Oi, Thaís. Realmente, os povos indígenas, no início, na nossa colonização, eles foram expoliados de todos os seus direitos, os reais donos da terra, não é? E isso eles viveram durante muito tempo. Só a partir da Constituição de 1988 e a LDB é que eles passaram a ter direito à educação escolar. Educação essa que deve ser diferenciada e intercultural, certo? Nessa educação, a população indígena ela tem o direito de uma escola dentro de sua aldeia. Ela não tem a necessidade de sair para estudar com as outras pessoas, porque seria um tanto complicado, não é? E dentro da aldeia, ela tem direito ao português, que tem que aprender mesmo. Ela tem a preservação de sua língua originária, né? E sua forma de reprodução cultural tradicional. Então, é bom. Além do mais, assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, e o índio, ele é um cidadão tipicamente brasileiro, mais do que nós, ele tem salvaguardada todas as garantias previdenciárias, porque ele produz, ele trabalha na terra e tem direito a esses direitos. Não somente a educação, mas saúde, segurança, preservação à vida e direito também à aposentadoria, que é justo, já que eles também estão construindo com a construção do nosso país, ok? Boa tarde, professor, tudo bem? Como é que você está? É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista contigo. E vamos falar um pouco, né, da nossa cultura, do ser negro, da questão étnico-racial. E antes disso, eu irei fazer uma pequena introdução para que a gente se base mais no nosso conteúdo e do nosso assunto, que logo após eu irei lançar a pergunta para o senhor. Na década de 1990, as questões étnico-raciais passaram também a fazer parte das preocupações educacionais, onde políticas de reparação, valorização e reconhecimento constituíram programas de ações afirmativas visando corrigir desigualdades raciais. Nessa perspectiva, o que eu quero falar para o senhor é que o direito de ser negro, como o direito humano, com base nessa afirmativa, qual é o papel do negro para a contribuição da sociedade preconceituosa? Oi, Anailton. Veja bem, meu rei. Eu sou negro, você é negro, e só nós sabemos o que é viver esse processo discriminatório, né? Isso por conta das raízes que formaram a nossa cultura, o nosso país, né? Isso é histórico. E só quem sente na pele é que sabe a dor que passa. Então o negro, ele tem assim um papel importantíssimo na contribuição de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, porque só quem sente a dor é quem sabe, não é? Então ele está vivendo ali todas aquelas dificuldades, então ele tem que se esforçar, que se redobrar, porque a competição ela é injusta, ela é desigual, então ele tem que se esforçar para fazer o melhor de si, dar o melhor de si na contribuição. E tudo começa pelo estudo, porque a gente sabe que as oportunidades elas nunca são iguais, elas são sempre diferentes. Né? Para o branco tudo é mais fácil, para o negro tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, tudo é mais inacessível.
Então a gente deve, diante desta realidade, combatê-la e transformar o nosso dia a dia numa condição melhor para aquelas pessoas que virão depois de nós, ok? Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer, um pouco sobre a construção da identidade negra no espaço escolar, A construção da identidade negra. Nós sabemos, que é difícil e contraditório, pois nela que se encontra a maior diversidade cultural e tornando um lugar discriminado. A escola é um ambiente que tem mais acontecido a discriminação. O que a escola precisa fazer para que haja uma construção de identidade negra no ambiente escolar? Oi, Adailson, veja bem. Se a escola tiver que construir uma identidade negra dentro da escola, ela vai ter que também construir uma identidade branca dentro da escola. O que a escola pode muito bem fazer é preservar o ser humano. Eu não digo branco, eu não digo negro, mas preservar o ser humano e respeitar as manias de cada um, Seus gostos, suas culturas, suas identidades. É isso que precisa ser feito. E, acima de tudo, educar. Porque o espaço escolar é o espaço da educação, é o espaço do conhecimento, é o espaço do compartilhamento. Isso é que a escola deve fazer, tá bom? Porque discriminação por discriminação acontece em tudo quanto é lugar, entendeu? E hoje a gente lidar com essa questão de a escola tem que ser negra, e se o branco disser a escola tem que ser branca, e aí, não é? Então o espaço escolar é o espaço do respeito. Respeito ao negro, respeito ao branco, respeito ao indígena, respeito à pessoa humana. Isso é que a escola deve fazer, respeitar acima de tudo. Acredita-se, no entanto, que cada vez de falar de identidade como coisa acabada, deveríamos falar de uma identificação de um processo. Essa identidade nunca é plena dentro dos indivíduos. Ao contrário, ela precisa ser preenchida e desenvolvida. Professor Duvalino, o que se entende por educação e a sua relação com a construção da identidade do sujeito? Oi, Candelária. Veja bem, a educação, a escola, é o laboratório dessa construção identitária. É o começo de tudo. Eu sempre digo aos meus alunos, aqui vocês estão num grande laboratório, laboratório para a vida. Mas o que vocês vão aprender mesmo é quando vocês saírem daqui, é a vida. Aqui vocês estão tendo as ferramentas para lidar com essa construção lá fora. Então esse processo identitário, ele começa dentro da escola, ele começa com a educação dá as ferramentas necessárias para a construção desta identidade, tipo quem é Durvalino, quem é Candelária, quem é Thaís. Todos nós nos formamos a partir desse processo que vivemos dentro da escola. Mas o essencial mesmo, o suprassumo, a gente construiu, a gente montou e a gente ainda está em processo de construção, que já se diz que o ser humano até morrendo ele está aprendendo, Então esse processo ainda está em construção na vida. Mas a escola foi de suma importância na construção desse início, porque foi ela que forneceu as ferramentas necessárias para a gente ter a condição necessária de mostrar para o mundo quem somos nós. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Tá certo? Mas esse processo ele não se esgota na sala de aula, ele não se esgota na escola, ele é processado pela vida, Ele é levado vida fora e é no dia a dia que a gente vai terminando de, não de construir, mas acrescentar um algo a mais nesse processo, ok? Como é bom ser diferente. Imagina só se a gente fosse todo mundo igual. Isso não seria legal.
só se a gente fosse todo mundo igual. Isso não seria legal. Moro lá no norte. É seu amigo, diferente de mim, diferente de você. Eu agora sou feliz, porque pude perceber. Eu tenho um amigo e sei que ele é diferente. Imagina só se a gente fosse todo mundo igual. Isso não seria legal. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Sueli Portela e eu vou falar sobre dois temas bastante discutidos na sociedade: diversidade e intolerância. Diversidade quer dizer variado, multiplicidade. Intolerância, ao contrário de tolerante. Fomos sacudidos nos últimos anos e nos últimos dias também pelos debates nas redes sociais sobre a importância ou não do respeito às pessoas, às suas escolhas e à diversidade como um todo. Afinal, somos compostos por pessoas de diferentes histórias, etnias, crenças, orientações sexuais, gêneros e entre outros. O certo é que a diversidade representa a união dessa pluralidade, na verdade, a união dessa pluralidade, convivendo em harmonia com respeito que é diferente e, sobretudo, visando uma sociedade mais justa. O Brasil, com toda a sua dimensão cultural, territorial, poderia ser um exemplo de diversidade cultural. Porém, sabemos que não é bem assim, que nem tudo são flores. A definição da expressão diversidade diz respeito à qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade, como eu tinha falado anteriormente, ou multiplicidade. A diversidade humana se refere às diferenças culturais, étnicas, ideológicas, religiosas e entre outros, os que existem entre os seres humanos. O bom senso recomenda que o respeito pelas diferenças deve ocorrer, tais como valores, crenças, religiões e herança culturais. Se buscarmos viver uma sociedade saudável e justa, é preciso tomar cuidado com o comportamento intolerante. Você não é obrigado a aceitar, mas nós temos a obrigação, como seres humanos, de respeitar, de demonstrar carinho, de demonstrar empatia, de demonstrar afeto para com essas pessoas e para com as suas escolhas. Temos um convidado, que é o professor Durvalino, e eu gostaria de tirar uma dúvida com o professor Durvalino, fazer uma pergunta para ele. Professor Durvalino, por que a diversidade incomoda, ainda nos dias atuais, incomoda muito, muito mais que a desigualdade? Oi, Sueli, boa tarde. Veja bem, essa questão que você formulou, ela pode ser respondida da seguinte forma: a desigualdade ela não incomoda tanto quanto a diversidade, porque existem mecanismos que a gente utiliza para justificar a desigualdade. Por exemplo, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente diz assim: tá sofrendo porque não estudou, não quis trabalhar, enfim, a gente apresenta uma série de afirmativas na tentativa de justificar essa desigualdade. Já a diversidade, por ser mais complexa, por ter raízes mais profundas, a gente não aceita. Por quê? Porque a gente quer sempre que o outro se coloque no nosso lugar. Mas a gente não quer se colocar no lugar do outro. Então está faltando empatia entre os seres humanos. É por isso que a diversidade ela é mais difícil de ser aceita
no nosso dia a dia do que a igualdade, certo? Ser diverso hoje é mais complicado do que ser desigual, que deveria ser o contrário, não é? A diversidade ela ser aceita e a desigualdade ela ser combatida. Mas infelizmente ainda estamos muito distantes dessa, digamos assim, da concretização dessa realidade, não é? Ser diverso incomoda, mas ser desigual é quase que aceito pelas pessoas, o que é muito triste isso hoje, ok? Professor Durvalino, foi rica a sua participação e a sua contribuição para todos nós. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.